Olá, pessoal, tudo bem? Estamos a praticamente 10 dias do Dia das Mães. Eu acho que cabe a gente poder pensar, poder refletir, né, sobre a função de ser mãe, o que é ser mãe e tudo isso que envolve. Né, uma situação que mexe conosco mesmo. Né? Ontem eu fiz um post sobre nasce uma mãe, nasce uma culpa. Era, na verdade, uma interrogação que eu descrevi sobre, né? E uma colega que eu tenho grande admiração sugeriu que eu pudesse estar falando sobre a mãe suficientemente boa. É diferente do que você, talvez alguns imaginem aí, né? Ser uma mãe suficientemente boa, né, é atender às reais necessidades da criança, né? É um termo empregado por um psicanalista, o Winnicott, que foi um grande psicanalista, né? E o que é ser essa mãe suficientemente boa? É poder atender às reais necessidades e não aos desejos da criança. Eu poder ver qual é a necessidade da criança e não as minhas necessidades. Eu não posso ser muito ausente, no sentido de que isso, né, tenha um trauma para a criança, um excesso de ausência, e nem mais do que suficiente, quando eu sufoco, quando eu fico em cima daquela criança, que também isso pode causar um trauma, né? Então, poder ser suficientemente boa, né? Poder olhar essa criança, poder acolher essa criança, poder ver o que de fato é dela, que ela precisa, e não as minhas necessidades projetadas nessa criança, né? Eu preciso poder construir esse filho no sentido de que ele possa ter recursos para poder voar e não ficar eternamente dependente de mim. Então, poder ser mãe nesse sentido, de poder, né, muitas vezes errar, assumir um erro, poder pedir desculpa, que a criança possa nos ver enquanto pais, né, com os olhos reais, né, da forma que nós somos, porque a gente cresce a partir disso, da falta. Vejam, não é um excesso de falta, tá? Não é um desamor, tá? É uma falta no sentido de poder ter uma frustração, de poder ter uma falha, porque o ser humano cresce como? À medida que ele sente falta. Se eu for uma mãe mais que suficiente e oferecer tudo que meu filho quer e deseja, sem que ele possa sentir falta, eu não vou ajudá-lo a crescer, né? Se eu for uma mãe que não ofereço absolutamente nada, sou totalmente ausente, eu também não vou ajudá-lo a desenvolver, né? Agora, se eu for uma mãe suficientemente boa, né, de poder ter falhas, de ser uma mãe real, de poder atender às reais necessidades e não aos desejos do meu filho, aí sim, aí nesse sentido, eu estou ajudando o meu filho a poder se desenvolver, tá? Então, para a gente poder concluir, nem de mais e nem de menos, né? Mas uma mãe suficiente para aquela criança. Mais uma coisa aí para a gente poder pensar.